Seu Zezito de Oliveira nasceu em São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju, cidade cuja praça principal, São Francisco, é patrimônio histórico da humanidade desde 2010. Durante parte da infância e adolescência, morou no Rio de Janeiro e lá obteve régua e compasso para atuar no campo da educação popular, ação cultural, mobilização social e cultural. Retornou a Sergipe no início da década de 80 e prosseguiu o envolvimento com diversas iniciativas sociais e culturais, em especial na Associação dos Moradores do Bairro América, AMABA, projeto de reeducação, cultura e arte, Recultura Arte, e Centro Sergipano de Educação Popular, o SESEP, até 1996, e depois via a ONG Ação Cultural, o que faz sentir também construtor da história recente de Aracaju, juntamente com valorosos companheiros e companheiras de Rebeldia e Utopia. Seu Zezito de Oliveira é licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Arte e Educação pela extinta Faculdade São Luís de França, professor de Educação Básica na Rede Estadual de Ensino e atua com ação cultural de base comunitária em escolas e comunidades. Então estamos falando de alguém com muita bagagem. Seu Zezito, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Sociedade. Inclusive esse nome, Bruno, Nova Sociedade, me remete à canção de Padre Zezinho. Eu não sei exatamente qual canção, mas ele tem uma canção que ele fala exatamente em Nova Sociedade, também como músicas do Movimento Focolares. Sim. Músicas bonitas, que vale a pena. Bruno, eu não sei como é que vocês trabalham com essas canções na rádio, na emissora e no seu programa mesmo, mas vale a pena recuperar, vale a pena trazer essas músicas tão bacanas, tão belas e às vezes até desconhecidas, né? Desconhecidas, para quem é mais jovem, para quem é mais novo e tal, mas com certeza quem tem mais ou menos acima de 40 anos aqui que está nos ouvindo lembra dessas canções. Bom, eu queria em primeiro lugar, Bruno, parabenizar o Papa Francisco, porque tem sido um Papa que tem uma visão, rapaz, uma visão que consegue ligar o passado e o futuro e atuar com essa ligação passado e futuro no presente. E uma das coisas que ele faz, que ele conseguiu fazer, são tantas coisas, mas uma muito importante é o chamado Pacto Educativo Global, que inclusive é uma das razões que faz a CNBB no Brasil ter esse tema da educação agora esse ano, em razão dessa chamada que o Papa faz a todo mundo, seja católico, seja de outras religiões, seja de quem não tem religião, enfim, para que, tanto no campo da educação quanto no campo da economia também, o Papa tem um programa que está articulado com esse pacto educativo chamado Economia de Francisco e Clara. Não sei se você e os ouvintes têm acesso, têm informação sobre esse programa, que é um programa mundial também, assim como o Pacto Educativo Global, de tal maneira, Bruno, que evidentemente que eu não vou me detalhar, não vou descer em minúcias sobre esses dois programas, mas eu acredito que é importantíssimo que você depois retome um debate sobre o Pacto Educativo Global e a Economia de Francisco e Clara. Então, para o programa também eu queria deixar um agradecimento, porque os meios de comunicação também são meios de educação também. Então, quando uma rádio, uma TV, um jornal, enfim, qualquer seja o meio, se propõe a fazer isso que vocês estão fazendo, que vocês fazem não só nesse programa, como em outros, né, que eu vi por cima, assim, uma ideia da grade, da programação,
eu percebo o compromisso que vocês têm com a educação, né? Com a educação de valores, uma educação de virtudes, não é isso? Que é, inclusive, aquilo que o Papa propõe quando ele faz esse chamado a todo mundo, seja, como eu disse, seja o mundo religioso católico, de outras religiões, de outras igrejas, e seja a todas as pessoas que têm boa vontade, né? Que tem poder, que tem influência, enfim, tem uma forma de ajudar, de colaborar. Então, vocês fazem o que infelizmente, o que a gente não vê, o que deveria ser uma regra na maioria das emissoras, sabe? Então, de alguma maneira, eu gosto muito de conversar sobre educação associada à comunicação e à cultura, porque você há de convir, quem está nos ouvindo, que o nosso mundo, na verdade, se tornou uma grande escola, uma grande aldeia de educação, pela forma que a gente criou, né, que foi se desenvolvendo, foi evoluindo. Hoje nós não temos só a escola como um espaço de formação, num sentido mais amplo, mais geral mesmo. Claro que a escola tem sua importância, tem sua necessidade. É claro que quando você vai para a escola, você tem uma sequência de conteúdos, tem uma organização curricular que, evidentemente, digamos que coloca mais foco no processo de ensino-aprendizagem. Então, de uma certa maneira, a escola se diferencia dos meios de comunicação exatamente porque o meio de comunicação ele fala, ele apresenta, mas ele não faz, digamos assim, repetição que é necessário para que o aprendizado muitas vezes ocorra. Ele não faz verificação do que foi apresentado. Então, a escola ela tem essa questão de organização que não pode deixar de existir, evidentemente, mas que com meios de comunicação como esse, com certeza a escola melhora, a escola vai receber alunos, ou vai ter alunos, porque não é só receber, vai ter alunos que vai ter um reforço, digamos assim, nos meios de comunicação como esse. Então, por isso que falar em educação é também falar em comunicação, né? E falar também em cultura também, em produção de cultura, produção desse campo. Bom, Bruno, quando eu fui convidado para vir para falar no programa, foi na semana passada, na segunda-feira. Só que foi exatamente, me parece que foi numa sexta, quinta ou sexta, não estou bem lembrado, e exatamente nós estávamos, isso há 15 dias atrás, realizando o segundo, que eu chamo de conversão, que é como grande conversa, mas que não deixa também de ser uma conversão no sentido de apresentar uma proposta, digamos assim, uma boa notícia, uma boa nova, com a proposta do Evangelho. Então nós estava fazendo um segundo conversão, que foi realizado na comunidade Bom Pastor, sobre a campanha da fraternidade. E aí eu fui um dos convidados, fomos 3, e eu fiquei com o encargo, com a incumbência de apresentar a campanha da fraternidade de 82 e a de 98, do qual nós ouvimos 2 músicas, que até eu queria deixar claro para você e para muita gente que nos ouve, os mais jovens, que essa é uma das canções que compunha a missa das campanhas da fraternidade, porque no passado a campanha da fraternidade ela tinha uma sequência. Então você tinha canto de entrada, você tinha até o salmo era adaptado, você tinha a canção de comunhão, o canto de comunhão, enfim, o canto das oferendas, o canto final. Então tinha uma sequência, então era uma série de canções. Então depois de alguns anos recentes, eu acho que deve ter aí uns 20 anos, 15, acho que por aí, a 20, né, eu calculo, que passou a ter só uma canção só, que é o hino. Então, se você, quem mais quiser,
tiver interesse, tiver vontade, for pesquisar, vocês vão encontrar várias canções da campanha de fraternidade, 82 e 98. Então, vale a pena ir lá na internet, tem um site chamado Relíquias de Música Católica. Não sei se você conhece, é um dos que eu lembro assim, e que ele fez, o autor, a pessoa que é responsável, ele compilou, ele passou os CDs não, aliás, eram LPs, compactos simples, olha. Claro que depois passou a ser CD também. Eu estou falando de CD de fato mais recente, mais próximo ali dos anos 90, porque, salvo engano, essa questão de ser só uma canção, só um hino, foi a partir dos anos 2000. Mas era compacto simples, disco, né, disquinho, e aí vale a pena. Tem lá várias campanhas da fraternidade dos anos, desde quando começou a ter essa canção, a canção feita para a campanha, divulgada também com CDs, isso a partir da década de 70, dos anos 70, ali do início mesmo que começou. Bom, aí voltando ao encontro que nós tivemos lá na comunidade Bom Pastor, aqui no Santos Dumont, um encontro que foi realizado por uma união de organizações, enfim, que reuniu as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, o grupo de Aracaju que articula, o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e a Pastoral da Juventude. Então, teve uma união desses três grupos, e aí foi realizado um encontro, conversão, o segundo, lá nessa comunidade. E aí eu fiz um texto, que evidentemente que não é o caso de ler, mas ficou muito bonito, ficou muito bacana, particularmente eu me senti muito bem com o resultado, que chama-se A Barca Segue o Seu Rumo Lento, mas Segue, que eu posso depois passar, posso até deixar o blog, que é onde eu publico, que eu também sou blogueiro, então essa coisa de comunicação, você veja que eu não apenas defendo, eu não apenas endosso, enfim, estimulo o papel da comunicação como educador, né? O papel educador da comunicação, mas também faço, também utilizo também. Então, eu tenho um blog, e lá no blog tem esse texto: a barca segue o seu rumo lento, mas segue. Que aí eu posso colocar link, enfim. Quem for no blog não vai encontrar, porque como a gente publica muita coisa, todo dia sempre tem 1, 2 textos, 3. Às vezes tem dias também que passa sem nenhum. Mas aí o ideal é depois a gente ver como deixar o endereço, o link e tudo mais. Bom, mas aí houve 3 comentários que eu acho interessante trazer para vocês. Um do padre José Soares, que foi um dos organizadores, né, da comissão organizadora, um da professora Sandra Beju e da professora Isabel Rodrigues. Então o padre José Soares disse o seguinte: a força da presença de jovens e professores e professoras e senhoras e pastorais, enfim, a PJ e as SEBs fazendo história. Obrigado, Zezito, pelo texto, e não esqueçamos que o lastro é a espiritualidade, seguir o caminho de Jesus de Nazaré. A professora Sandra Beju disse: um texto cheio de boniteza política e pedagógica. Penso que o caminho para o fortalecimento das lutas coletivas que levantam as pautas das classes trabalhadoras, das famílias empobrecidas, excluídas, é a gente se juntar cada vez mais, construirmos ações e atos educativos juntos e juntas. O encontro deste final de semana me trouxe alimento para minha alma inquieta com as injustiças sociais. Eu quero mais. A professora Sandra Beju é a vice-presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino. E a professora Isabel Rodrigues, que é professora no Colégio de Aplicação da UFES, disse o seguinte: estar junto a esse grupo em um local tão singular, com uma acolhida generosa, foi muito gratificante e fortalecedor. Navegamos e aportamos, tornamos a partir e a desbravar outras terras, tão bom quanto temos um porto fraterno
como foi esse encontro. Bom, então isso é só para vocês terem uma ideia da importância, da necessidade de realizarmos atividades de formação ligada à campanha da fraternidade, seja por esse meio, como você está fazendo, como nós estamos fazendo, ou seja, de forma presencial, e é uma necessidade que se estende, Bruno, até o final do ano, e eu diria até o final dos tempos, pode dizer assim, porque a questão da educação, ela é uma base, assim, uma questão que é, por exemplo, a nossa fé, sem educação, sem o que nós recebemos, sem aquilo que foi escrito, que foi também reinterpretado, enfim, que também foi aprofundado em algumas situações de estudos, mas pegando, por exemplo, a Bíblia como um livro de educação, como um livro também de comunicação, né? Até que tem um canto muito bonito que diz: toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. E a gente pode colocar que a Bíblia é educação. E se você colocar comunicação, trocar por educação, praticamente ela fica com o mesmo sentido. Então, a educação ela é algo assim que vem muito tempo antes da própria escola. Veja você que coisa interessante, a educação não nasce com a escola. A educação é um ato, é um gesto, que é um processo que você veja. Jesus, que não tinha escola formal, a maioria das pessoas naquele tempo não tinha, mas teve a sinagoga, que era o espaço de formação, o espaço educativo, tá? E não era só, evidentemente, a família, tinha a comunidade, a convivência. Então se você entende, se todos nós entendemos a educação com tudo isso aí, então a gente vai entender, vai ver como é importante, necessária, cuidar bem dos espaços e das formas como nós somos educados nesses espaços, né? Então a igreja, por exemplo, como um espaço, como espaço de educação e de comunicação, como é que a gente está fazendo isso dentro do nosso contexto, do nosso meio? E aí eu trago, já que eu falei na igreja, eu trago um Twitter do Papa Francisco e digamos assim, um desabafo aqui de uma professora, que o Twitter, eu vou ler primeiro o Twitter. Ele diz assim: São João Bosco, pai e mestre da juventude, não se fechou na sacristia, saiu às ruas para buscar os jovens, com aquela criatividade que o caracterizou. Então, o Papa Francisco está colocando aqui um exemplo de um padre que depois se tornou beato, depois se tornou santo, São João Bosco, e que é um bastante conhecido desse trabalho com a juventude. Assim, quando a gente fala em juventude e igreja, é preciso se reportar a São João Bosco. E aí, a professora Kátia Rumbi, que publicou o tweet do Papa Francisco hoje no Facebook, colocou o seguinte: histeria coletiva de jovens por causa da depressão e ansiedade em diversos colégios. Os jovens estão pedindo socorro. O Papa está muito preocupado com a nossa juventude. Os jovens precisam sentir que são amados. Isso, palavras de Dom Bosco, como destacado pela professora Kátia Rubi. Então, que juntou com esse tweet do Papa, e isso coloca para a igreja, Bruno, uma questão de analisar, de refletir mesmo como é que a juventude está chegando e principalmente como é que a igreja está saindo para o encontro da juventude, né? Então pensar em educação dentro da igreja também é legal, é necessário,
porque é pensar, inclusive, como é que a juventude se sente acolhida na igreja, tá? E eu digo a você, rapaz, se a juventude está sendo um problema na comunidade, nas comunidades, que não deveria ser, deveria ser uma solução, né? Se fosse olhar por um outro lado, se fosse vista de uma outra forma, eu diria que a igreja pode fazer uma reflexão, a comunidade paroquial, a comunidade eclesial deve fazer uma reflexão sobre o que acontece que a maioria da juventude não vem à igreja e não sente a igreja perto dela também. Porque também, como o Papa Francisco coloca a questão da igreja em saída, a igreja que vai ao encontro das periferias geográficas, periferias existenciais, ela não pode ficar fechada, não pode ficar recolhida, né? Ficar numa ideia de ser um refúgio apenas para um momento de que o jovem possa sentir aquela alegria, aquele prazer de estar ali, mas sem nenhuma influência, sem nenhuma repercussão, sem nenhuma interferência na vida desse jovem, inclusive na vida desse jovem como estudante, tá? Então, e aí é a questão que a Campanha de Fraternidade levanta, que é o seguinte: não é papel do católico, e não apenas do católico, mas partindo nós que estamos falando da Igreja Católica, apenas se preocupar com a salvação das almas, porque o homem não é feito só de alma. É verdade também que o homem não vive somente de pão, mas quando Jesus falou isso, ele não está dizendo que o fato de que não vive somente de pão não quer dizer que o pão também seja desnecessário, não seja importante, não seja relevante. Até porque, para uma pessoa ser completa, para uma pessoa ser uma pessoa digna como filho de Deus, ela tem que estar bem em diversas dimensões, que é isso que o Papa Francisco chama de integralidade, da formação integral, da formação humana integral, que inclusive é uma proposta do Pacto Educativo Global e que a Campanha da Fraternidade também assume também. Então, se você for olhar, se formos ver, a juventude que quer ir para a igreja e precisa ir para a igreja também rezar, ela também precisa praticar esporte, ela também precisa participar de atividades artísticas, ela também precisa ter uma escola com condições dignas, uma escola que ela se sinta que ela se sinta bem em estar na escola. Então, pensar a Campanha da Fraternidade é pensar nessa forma, nessa integralidade. É pensar em como é que está a educação na igreja, no sentido da educação da fé, educação voltada para o campo da formação religiosa propriamente, mas pensar também como é que o bairro, as escolas, o bairro, ele se constitui também num espaço que seja favorável, um espaço que seja um espaço que tem espaços, aliás, mas o bairro como um espaço mesmo, um espaço global, mas com espaços apropriados, em que o jovem possa também praticar um bom esporte, uma boa arte, que também ele possa ter uma formação profissionalizante, se ele já tem idade para isso, compreendeu? Então, é isso que, quando nós falamos da campanha da fraternidade, que a campanha da fraternidade quer provocar, é exatamente isso, é que a gente possa, com esse debate, fazer com que
não apenas se constate que nossos jovens não estão querendo ir à igreja, ou vão, mas quem vai não são muitos, não apenas que nossos jovens estão envolvidos com drogas, que o nosso jovem não quer nada, que o nosso jovem só quer saber de música de baixaria, né? Essa coisa de paredão. Não é isso, não é só ter um olhar com o jovem nessa perspectiva, sabe? Que a gente pode chamar, digamos, negativa. Mas é descobrir o que os jovens querem da gente como lideranças religiosas, qual seja a liderança e que função seja, como professores, diretores de escolas também, enfim, né? Independente de ser professor, coordenador, todos são professores em funções diferentes. E aí poder fazer disso um caminho de escuta, como a própria campanha da fraternidade propõe, de diálogo e de avanço, de conquistas, Bruno, para que a gente saia dessa realidade de apenas de reclamar, apenas de dizer que esses jovens não querem nada, esses jovens só querem bagunça, só querem, sabe? Então, é esse convite que eu deixo a vocês, depois a gente retorna, não é isso? E a gente, não sei como é que você está pretendendo, se vai ter um intervalo, se tem alguém que pode, se tem alguém com pergunta, alguma coisa, ou você mesmo, tá bom? E, enfim, então eu dou uma pausa agora, deixo a palavra para você. E aí, o senhor, ouvindo o senhor falar sobre isso, me lembrei também sobre como a juventude está carente de acolhimento, né? Eu sou psicólogo e aí é visível quantas crianças e adolescentes cada vez mais cedo são levados para o consultório por conta de ansiedade, por conta de depressão, e muitas vezes uma das causas iniciais dessa realidade é justamente não ser acolhido, não ser aceito do jeito que é, né? E aí muitas vezes isso acontece em casa, isso acontece na família. E eu lembrei de uma frase do padre Zezinho, né, que diz assim, que o defeito dos filhos são filhos dos defeitos dos pais, né? Então, o padre Zezinho falava sobre isso em um dos seus livros, sobre justamente a família. Então, o defeito que os filhos têm muitas vezes são os filhos dos defeitos dos pais, e muitas vezes não são compreendidos, né, naquilo que são, naquilo que necessitam, não são acolhidos. E aí, quando a gente fala com sabedoria, né, ensina com amor, né, a gente justamente traz esse sentimento, né, a importância de ensinar com amor, a importância da docilidade de poder escutar o outro, né, porque a educação é essa troca de comunicação, como o senhor falou, né, sem a comunicação, a educação não acontece, seja de que forma for a educação, a comunicação, mas sem comunicação não acontece. Então, quando a gente escuta o outro, né, a gente aprende também. Então, a docilidade que a gente precisa, não só com a juventude, mas com todas as pessoas, né? Então, quanto nós precisamos ser dóceis, quantas vezes nós precisamos falar com sabedoria, quantas vezes a gente precisamos ensinar com amor, né? Eu acho que a campanha da fraternidade, infelizmente, depois que passa a quaresma, eu sinto uma certa queda das igrejas sobre essa discussão, né? E muitas vezes não compreende que essa discussão é para ser levada até a outra campanha da fraternidade. Mas aí eu sinto essa falta, né? Inclusive, Bruno, eu vejo essa campanha da fraternidade, como a educação é a base de tudo, de todos os temas, vamos chamar assim. Então, quando você tem, por exemplo, a próxima campanha da fraternidade, o tema vai ser fome. Mas, para você resolver o problema imediato da fome,
você pode fazer com assistência, com bolsas, com bolsa alimentar, enfim, com coisas imediatas, você precisa fazer. Mas para você saber, entender quais são as razões, os motivos da fome, você precisa de um processo educativo. Então, por exemplo, pensar a campanha do próximo ano, que, como estou dizendo, é sobre a fome, apenas como uma campanha de ajuda, de assistência, ela não é suficiente se você não contemplar uma dimensão educativa que a campanha do próximo ano precisará ter, que é exatamente para poder fazer com que as pessoas compreendam por que um país com tanta terras, com tanta água, com tantas riquezas, né? Tanta riqueza natural, né? Um país que produz tanto alimento, por que as pessoas passam fome? Então, para explicar o que é a fome, não precisa explicar, né? A fome, quem sente quer ver sua necessidade atendida. Então, os cristãos, e até quem não é cristão, mas que tem boa vontade, tem bom coração, atua, faz esse papel. Mas não é só isso. A gente precisa também discutir, pensar, encontrar saídas para essa situação de que você não tem fome por falta de alimento. Não é? O problema nosso não é esse. É outras questões que aí um processo educativo é que vai fazer com que as pessoas compreendam o porquê e como fazer para mudar realmente essa realidade. Então aí que a campanha de fraternidade, de uma certa maneira, ela vai continuar. Só que o próximo ano focado nessa questão da fome, das causas da fome. Tá? Então, e todas as campanhas da fraternidade, se você for olhar, Bruno, ela tem a educação como... Não há campanha da fraternidade que não seja uma campanha educativa. Então, educação é muito séria, a educação é muito importante. Eu não vou aqui colocar para vocês que estão nos ouvindo, para você e para os ouvintes, que educação muda o mundo. Eu vou pegar, inclusive, a expressão de Paulo Freire, que ele diz que educação muda pessoas. Quem muda o mundo, quem transforma o mundo são as pessoas. Mas, se esse mundo está do jeito que está, Bruno, dá para perceber, dá para ver a gravidade da nossa educação. E eu não falo para você, não só da escola, educação como escola, que é primordial, evidentemente, mas também como comunicação, também como cultura, tá? E também como religião, por que não? Tá? Já que eu falo isso, e o Papa Francisco tem essa consciência, e muitos religiosos têm essa consciência, de que uma comunidade bem formada, bem preparada, no sentido, como a gente conversou aqui, integral, no sentido amplo, no sentido que envolva, que englobe diversas dimensões, ela com certeza, Bruno, vai fazer com que as instituições locais, escolas, postos de saúde, o que tiver mais do Estado, e vai impactar de forma positiva, vai buscar transformar a realidade e vai melhorar aquela realidade. Isso eu estou falando a você porque eu vivi essas experiências. Tem lugares que as pessoas conhecem essas experiências. Sabe, por exemplo, que você tem igrejas, tem muitas regiões aqui no Brasil, já tivemos mais, hoje menos, em que a comunidade consciente, com processo educativo, evidentemente que não é com uma campanha só, é um processo mais longo, mas um processo consciente, organizado, planejado para a formação integral. E dentro dessa formação integral tem a formação sócio-transformadora, formação cidadã, formação política. Então você, com todos os outros aspectos importantes da formação que é necessário, mais integrado, porque você pode fazer essa formação sócio-transformadora, cidadã e política, você pode ter o Evangelho, você pode ter até textos do Antigo Testamento como fundamento, como base.
A campanha da fraternidade, ela busca, inclusive, fazer isso, mostrar isso, né? Que você pode trazer do Evangelho modelos de vida, de forma de convivência social, de convivência comunitária, tá? Então, isso que a gente pode chamar de um evangelho, Bruno, que eu posso dizer de um evangelho mais comprometido e mais vinculado à sociedade, ao coletivo. Não é a relação que, de forma vamos falar assim, de forma de uma tradição educativa que se tem, em que você vai para a igreja para resolver seus problemas pessoais. Vai para a igreja para rezar por questões apenas de necessidade particular. Então, você vai, por exemplo, muita gente vai assim, está com problema de falta de emprego, problemas diversos, e vai e faz oração, faz tudo que é feito como religiosos, como somos, mas apenas naquela ideia de que se eu for alcançar uma graça, eu vou retornar, vou com gratidão, vou pagar uma promessa, enfim, vou fazer alguma coisa que... Mas fica com uma relação que não faz um movimento, vamos dizer assim, não envolve, não transforma mais uma realidade, um grupo maior. Fica muito mais numa questão individual. E isso é uma questão educacional, do processo de formação que a gente tem nas igrejas, né? Não só católica, como evangélica. Então, e aí você vê como está o pau quebrando, vamos dizer assim, né? Como a situação está lá morrendo, tá gente lá na esquina, às vezes, um cadáver de uma guerra que acontece muito nos bairros populares de drogas, e as pessoas, se aquele menino tem uma mãe religiosa, vai rezar pela alma e pedir perdão a Deus pelos pecados daquele menino. Mas uma comunidade religiosa, Bruno, que tem essa ideia da campanha da fraternidade, que assimilou isso, ela vai procurar saber o que pode fazer para que, se não tirar os que estão, tá? Se não salvar os que estão, que às vezes não tem como, é muita coisa para fazer para você conseguir, mas pelo menos prevenir aqueles que porventura possam entrar. E aí essa comunidade vai procurar, vai se unir, vai procurar organizar meios, assim, ó, fazer com que na comunidade, ou mesmo próximo à igreja, dentro da igreja, o espaço também de acolhimento seja um espaço que o jovem possa ir também. Por que não? O jovem não pode ir para a igreja. Por que a igreja não pode ter, por exemplo, uma quadra? Né? Por que a igreja não pode se preocupar também em organizar torneios de futebol, torneios de... Né? Poxa, é isso. São questões sociais que fazem a diferença, né? E aí, se a igreja não fizer isso, quem vai fazer? Né? Porque a igreja ainda é o lugar que, com todas as dificuldades, ainda assim congrega e atrai jovens, enfim. Não só jovens, eu estou falando da juventude aqui, porque quando a gente trabalha com educação, né, a gente tem essa coisa especialmente crianças. E aí, quando eu falo de jovens, eu estou falando de crianças também, adolescentes, tá? Bom, mas voltando, Bruno, ao que eu tinha preparado, para que as pessoas tenham uma dimensão da importância da campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade era uma filha dileta. Dileta é o mesmo que predileta, uma filha querida, uma filha amada, do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele teve vários documentos importantíssimos para nós hoje. Deveríamos até saber mais sobre eles. Eu falo isso
também, especialmente a mim também, que estou começando a me aprofundar e estudar mais esses documentos, mas tem um documento que é chamado Gaudium et Spes, que é alegria e esperança, né? Gaudium et Spes é em latim. Também teve um outro documento chamado Lumen Gentium, que é Luz dos Povos, que esses documentos dois inspiraram a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, inclusive, ela começa aqui no Brasil quando o Concílio Vaticano II estava sendo realizado na Itália. Então você veja coisa interessante, né? Depois houve uma simbiose, ou seja, houve uma união, assim, uma aproximação, de tal maneira que a gente pode dizer que o Concílio Vaticano II, aqui no Brasil, ele foi levado para as massas, enfim, para um grupo grande de católicos, ele foi popularizado com as campanhas da fraternidade. E aí tem gente que fica criticando as campanhas da fraternidade, porque hoje, você sabe que hoje a gente não tem mais aquela ideia, não tem mais a questão absoluta, né? Então tudo hoje é passivo de crítica, tudo é passivo de resistência. Então tem quem critica. Até mesmo com a CNBB, né? Que, digamos, é uma instituição, uma hierarquia, né? Não, uma autarquia, digamos assim, né? Nem a CNBB é mais respeitada, né? Então aí fica fazendo as críticas. Mas aí, por isso que a gente tem que fazer uma formação sobre a campanha da fraternidade, e eu me preocupei em fazer isso lá no dia que... Aliás, não só eu, né? Os padres também que estiveram na primeira convenção, o padre Soares e o Frei Gilvan, eles fizeram isso. Aí eu ia retomar, nem deu tempo para retomar, sobre como é que a igreja, como é que nasce a campanha da fraternidade da igreja. Então, tem um texto da Gaudium et Spes, que foi uma fonte inspiradora para as campanhas a partir de 72, que elas tiveram a partir de 72 até o momento. As campanhas têm uma abordagem de temas mais gerais, assim, mais amplos, que envolvem questões sociais mesmo, questões de conflitos também no campo da sociedade, que foi muito influenciada pela Gaudium et Spes. E tem um pequeno trecho muito legal que está assinado pelo Papa Paulo VI, até porque foi quem concluiu o concílio, porque o concílio foi iniciado pelo Papa João XXIII, mas Papa João XXIII ele faleceu no decorrer do concílio. Então diz assim: as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Tá? Então, quem critica a campanha da fraternidade acaba criticando, de certa forma, o Concílio Vaticano II. Bom, para avançar, para a gente poder concluir, Bruno, a gente tem na campanha da fraternidade os objetivos da campanha. Vale a pena, eu vou colocar aqui, são muitos objetivos, eu não vou, evidentemente, destacar todos, mas eu vou destacar o objetivo geral, que é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Então é essa questão do humanismo integral e solidário que é o que a campanha busca, é onde a campanha quer chegar. Nos específicos, são 7 objetivos específicos. Eu vou selecionar apenas 3, porque esses 3 estão ligados ao campo do qual eu fico muito vinculado, porque tem a ver com esse campo da escola mesmo, da realidade social,
Então eu vou deixar para vocês esses três, que não tem problema, vocês que estão ouvindo ou já tiveram acesso ou podem ter acesso, tá? Depois eu deixo o endereço aqui também, onde vocês podem ter acesso. E então nós temos aqui, o primeiro é analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. Sobre essa questão da pandemia, que a gente não vai ter como um pouco destacar aqui muito, mas a gente sabe, todos nós sabemos, que ela colocou uma questão da nossa desigualdade. Ela, digamos assim, ela escancarou as nossas desigualdades, né? Inclusive na questão da educação. Mas, por outro lado, também, essa situação da pandemia também mostrou o potencial dos meios como esse que nós estamos usando aqui, que nunca foram tão usados, que é esses recursos que a gente está tendo com meio digital, seja pelo serviço da rádio, de streaming, né, de receber o áudio e tal, ou seja pelos vídeos, quando a gente coloca no YouTube, ou as videoconferências mesmo, feitas por Zoom, Google Meet, enfim. Então, a pandemia ela tem essas duas questões. E aí, a pandemia traz um problema, porque quem mais perdeu, foram os mais pobres. E aí, no governo que nós temos, então, piorou. Pior ainda. Tá? A outra proposta da educação, da campanha da fraternidade, em termos específicos, é verificar o impacto das políticas públicas na educação, o que nós, de certa forma, colocamos aqui um pouco. E o outro, eu vou deixar o terceiro, é promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. E aí, Bruno, a gente pode concluir dizendo o seguinte: para que a educação possa estar comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso, ela tem que mudar uma visão de educação que, por exemplo, quer dizer, uma educação apenas de uma visão de poder, de que aquela velha máxima, aquela coisa triste, horrível, de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, precisa ter, seja na escola, seja nas igrejas, seja no meio de comunicação mesmo, a internet está favorecendo muito isso, essa participação, né, esse diálogo, essa interação. Então, é preciso a gente romper com um modelo de educação autoritário. E aí eu queria também que quem for da igreja também, quem está mais ligado à igreja, aos processos educativos de igreja, também faça uma revisão, faça uma autoavaliação. Nós não podemos continuar com nossos modelos de educação, nosso jeito também de educar, com aquela ideia de achar que porque você tem mais idade, porque você tem um cargo mais elevado, enfim, você tem a palavra definitiva, né? Então, é preciso... Então, nesse sentido, para a gente fazer isso, Bruno, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer: a gente vai ter que abrir mão do poder, né? Não é abrir mão de todo o poder, claro. Eu não estou negando a importância de quem é professor, quem é diretor, de quem é padre, de quem tem mais idade, tem 60 anos como eu. Eu não estou negando isso. O Papa também não nega isso. O Papa tem 85 anos. Mas você veja o que o Papa faz quando ele convoca a igreja no mundo inteiro a levantar opinião, sugestão, críticas também dos próprios católicos, e de formas de como é que a igreja pode se renovar, isso através do que nós chamamos do chamado processo de sinodalidade. Então eu estou falando isso aqui, não é da minha cabeça, ainda bem que não é só da minha cabeça. Agora a gente pode ter um Papa como, né, um aliado, como um grande parceiro, como um grande irmão, né, um grande querido, amado irmão, sabe?
Então, eu falei do Papa inicialmente, e agora falei também no meio da nossa fala, e agora termino aqui. Que o Papa Francisco seja, para você que nos ouve, uma referência primordial do tempo. Claro que a referência fora do tempo, fora assim, do presente, é Jesus Cristo. Né? Eu não vou colocar, evidentemente, o Papa acima de Jesus, mas eu digo assim, para o nosso olhar, assim, é que a gente pode ver, que a gente veja o Papa Francisco, ouça o Papa Francisco, sabe? E procure fazer com que aquilo que ele está propondo, aquilo que ele defende, a forma como ele age, né? Você veja que o Papa eu gosto muito do Papa porque ele não é só fala, ele não é só pregação, ele é testemunho, Bruno. É verdade. O Papa Francisco, Bruno, eu vou terminar assim, com a frase de um grupo artístico que não tem nada a ver com o catolicismo, mas que tem muita música boa, que como católicos também podemos ouvir. Nós, baianos, o Papa Francisco é amor da cabeça aos pés. É isso que a gente precisa também fazer esforço. Eu sei que não é fácil, mas só se esforçar já é só caminhar já é uma vitória, tá? Então, espero ter colaborado, ter contribuído com isso. Como a gente já avançou do horário, eu só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que se a gente tivesse 20 horas, a gente teria coisa para falar sobre a educação, né? Sem dúvida. Já que a educação é justamente esse tema base. Mas acredito que no andar da carruagem, acredito que necessitaremos que o senhor retorne em algum momento para a gente dar continuidade. Mas, no mais, eu gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que foi nessa horinha que a gente tem, mas eu sei que foi de muita sabedoria, né? Que Deus abençoe também o caminho do senhor. Muito obrigado. Deixar um tempinho para o senhor fazer as considerações. Olha, na verdade, como realmente eu tenho consciência do tempo, né, de que a gente... Eu vou só me deter no seguinte: um blog, para quem quiser, para quem puder, enfim, vocês podem entrar lá, é Ação Cultural, deixa eu ver aqui, só para conferir, para ficar uma coisa bem legal. Deixa eu ver aqui, se eu abro aqui, para pegar o endereço mesmo, tá? Só um pouquinho. Ação Cultural se.blogspot.com. Ação Cultural se.blogspot.com, tá? Só que essa ação é sem o cedilha, sem cedilha e sem o tio, certo? Fica Acão Cultural SE, tudo junto, .blogspot.com. Bom, lá vocês vão encontrar um blog que tem essa questão de debates sobre temas sociais, culturais, políticos e educacionais, tá? E aí vocês têm vários, vão navegar lá e tem vários, como é que eu posso chamar? Vários textos de minha autoria sobre a campanha da fraternidade, inclusive sobre a campanha da fraternidade de 82, também 98. Aí você coloca lá na busca do blog Campanha da Fraternidade, que ele vai trazer os vários textos sobre essa temática, tá bom? No mais, é só agradecer mesmo, dizer que esse trabalho que vocês estão fazendo é necessário, continue fazendo, e aí vocês também estão fazendo a campanha da fraternidade, né? Vocês também estão como assim, estão somando a tanta gente no Brasil aí, até junto com o Papa, é claro, e faz a campanha da fraternidade acontecer. Valeu? Muito obrigado. Tá certo, seu Zezito. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Amém. Vamos